Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, sextou, 30 de janeiro de 2026. Vamos falar um pouco sobre a situação aí do Corinthians, vamos falar um pouco aí sobre a situação do João Pedro Choca lá no Torino. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos lá galera. O negócio com o João Pedro Choca, o empréstimo ao Torino, pode melar. A imprensa italiana ontem repercutiu uma notícia de que o João Pedro Choca possivelmente não tenha passado em alguns exames lá quando ele chegou no Torino. Isso pode ocorrer, esse negócio ainda pode ocorrer, porque hoje, se eu não me engano, ainda hoje ele vai fazer novos exames. Se der positivo, óbvio que ele vai ficar. Se der negativo, aí ele volta para o Corinthians para concluir a temporada. Quais exames ele não passou, eu não sei. Realmente eu tentei buscar aí alguma fonte que informasse, mas não consegui encontrar até o momento. Mas seria um negócio até interessante para o Corinthians, que poderia render algo em torno na casa dos 40 milhões de reais para o Corinthians, caso tudo fosse concretizado. Porém, isso pode acabar atrapalhando aí essa negociação do Corinthians e Torino pelo João Pedro Choca. Talvez o João Pedro Choca tenha que voltar ao timão. Enfim, é um zagueiro promissor, um zagueiro interessante. Acho que seria... Não sei o que aconteceu, realmente não faço ideia do que aconteceu ali nos exames dele. Mas espero muito que dê tudo certo. Ele é um menino novo, um zagueiro, como falei, muito promissor. E espero muito que dê certo aí, tanto aqui como também fora do Brasil, caso ele consiga esse negócio consiga ser concretizado. Corinthians era para ter comentado também nos últimos dias, teve uma vitória aí contra a Receita Federal. A Receita Federal vinha cobrando em torno de 400 milhões do Corinthians de imposto de renda, mas o Corinthians aí conseguiu vencer esse processo. E o interessante é que o Corinthians conseguiu vencer o processo através do voto de um palmeirense. O palmeirense conseguiu aí durante a votação aí do Corinthians sobre essa questão desse possível imposto de renda ser pago. O palmeirense foi quem votou, porque a votação estava desfavorável ao Corinthians. O palmeirense foi lá e votou e empatou, deixando a decisão para o cara lá, acho que era o presidente da mesa, enfim, não sei, o relator, não faço ideia de quem foi lá que deu o voto de Minerva para o Corinthians não precisar pagar essa grana para a Receita Federal. O Corinthians, só para enfatizar, o Corinthians já tinha vencido em primeira instância e esse era o recurso da União contra o time do Corinthians. Aí vai muita gente falando, faz o L, enfim, aí já estão levando para o lado político, mas essa questão é uma questão mais de cunho legislativo, é mais a questão de leis do que questões políticas. Falando um pouco agora aqui sobre a Supercopa do Brasil, Caio César já chegou no Corinthians, era um jogador do Al Hilal, foi emprestado, já chegou e vai jogar, a possibilidade de jogar é muito alta, a Supercopa do Brasil. A preparação já começou, o Dorival já começou a preparar o time e a possibilidade do jogador entrar aí para estrear com a camisa do Timão nesse domingo contra o Flamengo lá no Mané Garrincha. Esperamos que dê tudo certo, que ele jogue muito bem. Esperamos também que as coisas andem e que o Corinthians saia vencedor dessa partida, até porque mais um título será muito importante aí para o Corinthians. Ontem também saiu a notícia da insatisfação do staff do Memphis Depay com a diretoria do Corinthians. O Corinthians hoje deve em torno de 30 milhões de reais ao Memphis Depay, referente a luvas, premiações e outras coisas. O Corinthians estava negociando com o staff dele, porque o Memphis pediu para o staff negociar a forma de pagamento desses 30 milhões. E o Corinthians inicialmente fez uma proposta de parcelamento aí que iria terminar mais ou menos em 2028. Obviamente o staff do Memphis ficou muito irritado e não aceitou. Então eles vão sentar de novo para conversar sobre essa situação. Isso talvez tenha gerado também uma insatisfação aí do jogador com o Corinthians, mas também não se sabe
como isso vai acontecer. Até porque o salário do Memphis está em dia, o salário e direitos de imagem estão em dia. A questão toda é só luvas e premiação. É isso que o Corinthians está devendo ao Memphis. E tem outro detalhe, né? Essa situação pode, essa grana que o Corinthians deve ao Memphis pode aumentar ainda mais, porque caso o Corinthians ganhe a Supercopa do Brasil, ou ganhe o Campeonato Paulista, ou ganhe algum outro título, ainda tem 4.700.000 a pagar como bonificação por título. Então é aquela boa e velha história: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho creu. Não tem para onde correr. O contrato que fizeram aí com o Memphis, isso não existe. E é por isso que o Marcelo Paes vai tentar aí uma renegociação de contrato com o Memphis Depay. Ontem também eu vi uma notícia, não sei se essa notícia é verídica ou não, sobre o Anderson Talisca, mas acho que só está no campo da especulação, que o Corinthians está negociando com o Anderson Talisca para caso o Memphis Depay realmente saia do time. Caso realmente o Memphis Depay concretize a saída do Corinthians pós-Copa do Mundo, um possível substituto seria o Anderson Talisca. Não sei se essa história é real, realmente não faço ideia. Eu vi uma página ontem bem aleatória, só estou comentando porque como eu vi essa notícia, vai que se concretize e pelo menos eu já comentei sobre isso. Mas vamos esperar o que vai acontecer. O torcedor corintiano espera que esse desfecho do Memphis seja bem resolvido e seja bem encaminhado. E vamos ver aí como é que isso vai acontecer. Também saiu ontem uma notícia de que o Corinthians pode adicionar ao passivo mais 700 milhões em dívidas que estão aí correndo na justiça. Eu não sei se esses 700 milhões já estava no balanço, já estava aí nesse bolo dos 2 bi e 800. Se não estava, então pode chegar a 3 bi, mais aproximadamente 3 bi e 500. É 3 bi e 500? Acho que é 3 bi e 500. Mas daí esses processos correndo, alguns processos referentes a empresários, outros processos referentes a jogadores, outros bem aleatórios, como por exemplo licença ambiental e enfim, outras coisas aí. E também um processo pelo uso do Parque São Jorge, que foi movido pela cidade de São Paulo. Esperamos que o Corinthians consiga pelo menos aí sair vencedor de alguns desses, para não pagar tanta dívida, porque aí também já é demais. Aí passar para 3 bi e 500 quase praticamente decretar falência. E também saiu ontem que o prazo da Safiel, o prazo que a Safiel deu, o movimento Safiel deu à direção do Corinthians para tomar uma decisão, encerrou ontem. Mas acho que ainda vai haver conversas sobre o projeto, até porque foi um prazo que eles deram para a direção e o Conselho Deliberativo do Corinthians tomarem a decisão. Até o momento eles não disseram nem que sim nem que não, mas sinceramente a tendência vai ser, em um futuro próximo, o Corinthians aceitar algum modelo muito próximo de uma SAF. Não sei se vai chegar a ser uma SAF total, mas vai chegar a um modelo muito próximo, algum modelo associativo em que melhore um pouco as condições financeiras aí do Corinthians, que consiga pelo menos aí livrar algumas dívidas. Houve também dessa semana uma especulação forte sobre o Yuri Alberto, está sendo procurado pelo Atlético de Madrid, e ontem, se eu não estou enganado, eu não vou lembrar, porque eu sempre confundo as notícias sobre os dois maiores da Turquia. Eu não lembro se foi o Fenerbahçe ou se foi o Galatasaray, mas um dos dois procurou o Yuri Alberto e inclusive propôs uma troca aí com um jogador que é bem conhecido aí da seleção brasileira, o volante Fred. O Corinthians pediu em torno de 40 milhões de euros. O time, eu não lembro se foi o Galatasaray ou se foi o Fenerbahçe, informou que esse valor em dinheiro ele não paga, mas ele paga uma parte e oferece o Fred como compensação financeira. Sinceramente, não sei se esse negócio seria concretizado, mas acho que não é vantagem para o Corinthians. Acho que o Corinthians poderia segurar um pouco mais o Yuri Alberto para poder vender um pouco melhor. Talvez até para o próprio Atlético de Madrid. Se conseguisse vender para o Atlético de Madrid, seria
um excelente negócio, aí tanto para o Corinthians como para o próprio Yuri Alberto. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters, e valeu!